Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do Senhor esteja com você e com toda a tua família. Vamos a um novo livro bíblico, a Carta de Paulo aos Romanos. Esse livro, ele é o 45º livro da Bíblia e o sexto do Novo Testamento. No livro de Romanos, nós podemos acompanhar os esforços de Paulo em levar a doutrina de Cristo, mostrando a sua importância aos cristãos em Roma. A autoria deste livro é atribuída a Paulo, que contou com a ajuda de Tércio, responsável por transcrever as palavras do apóstolo. O livro foi escrito enquanto Paulo estava em Corinto, na Grécia, antes de sua viagem a Jerusalém para levar aos pobres as ofertas que havia recebido. Ao longo dos 16 capítulos, acompanhamos o ministério de Paulo durante as suas viagens para passar às pessoas os ensinamentos de Cristo. O apóstolo relata seu desejo em ir a Roma, levar a palavra do Senhor para os romanos e logo após ir para a Espanha. Mas não conseguiu cumprir esse desejo, pois foi preso antes em Jerusalém. Após isso, foi enviado para Roma, em prisão domiciliar, onde continuou pregando a palavra do Senhor. Neste livro, o apóstolo relata sobre a justiça de Deus, condenando uma vida de pecados, deixando clara a importância de Deus. Paulo enfatiza a necessidade de crermos no Senhor, pois aos que crerem, Deus dará a vida eterna e paz. Já os pecadores sofrerão com o seu juízo, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Romanos 1, versículo 18 diz isso. O apóstolo escreve sobre o sacrifício de Cristo, que ele consumou por nós, por nos salvar, e o modo como a doutrina de Deus e a fé nele modificam nossas vidas. Aconselha os cristãos a terem boa comunhão entre eles. Portanto, neste livro nós podemos acompanhar os conselhos dados pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Roma e um pouco mais do seu ministério. Paulo nos lembra da justiça de Deus e nos convida a crer nele. Nele, em Deus, não é? Não é crer em Paulo. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Então vamos ao capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé em todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha.
Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Vejam aqui Deus dizendo, né, através de Paulo, que os homens pegaram a glória de Deus, que é incorruptível, e mudaram, e fizeram a semelhança da imagem de um homem corruptível. Ou seja, fizeram a imagem de escultura de Jesus, por exemplo, porque Deus Pai nunca ninguém viu, não sabe como ele é. Mas Jesus, como esteve na terra, fizeram uma imagem de Jesus. Só que fizeram uma imagem semelhante à imagem de um homem corruptível. Também fizeram imagem de aves. Fizeram imagem de quadrúpedes, de répteis, né, para adorar essas imagens. Veja aqui um erro gravíssimo cometido contra o segundo mandamento da lei divina: desobediência a Deus. E aí vamos ver agora a sua consequência. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, ou seja, os desejos do coração do homem, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Ou seja, as mulheres deixaram de obedecer o uso natural dos seus corpos e se colocaram contrários à natureza, não é? E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, ele está dizendo aqui que, em virtude da idolatria,
que os homens fizeram ídolos semelhantes ao homem corruptível e até fizeram imagens de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, né? Veja a consequência nefasta do erro do homem em fazer aquilo que Deus disse para não fazer, fabricando imagens de escultura, né? Então, por isso, Deus os abandonou às paixões infames e disse: as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, ou seja, mulheres que deixaram de desejar o homem, que é o sexo oposto, e passaram a, contrariamente à natureza, desejar outra mulher. E os homens também, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza. O que é torpeza? Torpeza é uma coisa nojenta, né? É o significado de torpeza. E estão recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, muitas das tragédias que estão acontecendo na Terra é consequência do erro do ser humano. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação. Fornicação é o quê? É o sexo fora do casamento. Malícia, avareza. Avareza é o quê? É você ser avarento, é você querer sempre amar ao dinheiro, né? E lucrar sempre em cima dos outros, emprestando o seu dinheiro com juros, com usura, né? Está errado isso. Também estão cheios de maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, esse é o retrato de muitos seres humanos no Brasil e no mundo, porque eles abandonaram o conhecimento de Deus, trocaram a glória de Deus incorruptível, fazendo uma imagem semelhante a um homem corruptível, aves, répteis e quadrúpedes, né, para adorarem. E assim, toda essa maldição veio sobre os seres humanos por causa da desobediência. Se tivessem obedecido os mandamentos do Senhor, e se tivessem obedecendo, e ainda dá tempo de obedecer, a todos os mandamentos do Senhor até hoje, o mundo seria diferente. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.